O deserto e o Mediterrâneo, a guerra esquecida. Enquanto a Europa Oriental sangrava em proporções que a mente humana mal consegue processar, havia outro teatro de guerra que, embora eclipsado pela brutalidade da frente oriental, foi decisivo para determinar como e quando os aliados ocidentais voltariam ao continente europeu. O norte de África. A campanha africana começou em setembro de 1940, quando a Itália de Mussolini, que havia entrado na guerra em junho daquele ano, apenas quando a França já estava a cair, num gesto de oportunismo que Churchill descreveu com desdém memorável como alguém que espera que o vizinho esteja a ser espancado antes de declarar que sempre o odiou, avançou da Líbia italiana para o Egito britânico. O objetivo era o Canal de Suez, a artéria vital que ligava a Grã-Bretanha ao seu Império Oriental. O avanço italiano foi rapidamente revertido pelos britânicos e, em fevereiro de 1941, para salvar o aliado italiano do colapso total, Hitler enviou para a África um corpo expedicionário alemão, sob o comando de um general que se tornaria uma das figuras mais legendárias da Segunda Guerra Mundial. Erwin Rommel, o nome que os britânicos lhe dariam, a Raposa do Deserto, capturava algo real sobre o homem e o seu estilo de comando. Rommel operava na linha da frente, não nos quartéis generais. Aparecia onde o combate era mais intenso. Tomava decisões em minutos que os manuais militares esperavam que demorassem horas. Tinha uma intuição para o terreno e para o momento da ofensiva que os seus adversários raramente conseguiam antecipar. Durante 2 anos, a campanha do norte de África foi uma série de avanços e recuos, o pêndulo do deserto, como os soldados a chamavam, em que Rommel levou as forças do eixo até as portas de Alexandria e do Cairo, e os britânicos empurraram de volta repetidamente, sem que nenhum lado conseguisse o golpe decisivo. Esse golpe veio em outubro de 1942, em El Alamein, quando o general britânico Bernard Montgomery, metódico, deliberado, o oposto em temperamento de Rommel, lançou uma ofensiva com superioridade numérica esmagadora, sustentada por um abastecimento de material americano que o Afrika Korps simplesmente não conseguia igualar. Rommel estava doente na Alemanha quando o ataque começou. Voltou imediatamente, mas a situação era irreversível. Em novembro de 1942, enquanto os soviéticos fechavam o cerco em Stalingrado, os britânicos empurravam Rommel para o oeste em África e, simultaneamente, forças americanas e britânicas desembarcavam no Marrocos e na Argélia franceses. A Operação Tocha, o batismo de fogo das forças americanas na Guerra Europeia. Em maio de 1943, as últimas forças do eixo em África capitularam. Mais de 250 mil alemães e italianos foram feitos prisioneiros, uma segunda Stalingrado, desta vez no deserto. O caminho para a Itália estava aberto. Em julho de 1943, os aliados desembarcaram na Sicília e, em setembro, no próprio território italiano. A invasão teve um efeito imediato e inesperado. Mussolini foi deposto pelo Grande Conselho Fascista e preso. A Itália assinou um armistício secreto com os aliados, e os alemães, antecipando o que estava a acontecer, ocuparam rapidamente o norte e centro de Itália, com divisões que transformaram a bota italiana num campo de batalha onde os aliados avançariam palmo a palmo durante 20 meses contra defensores alemães que usavam o terreno montanhoso com mestria extraordinária. Mas a campanha italiana, por mais árdua que fosse, era estrategicamente secundária.
Era o que Churchill chamava de atacar o ventre mole da Europa. Mas os americanos, particularmente o general George Marshall, sabiam que a guerra seria decidida não em Itália, mas em França. Que para derrotar a Alemanha era necessário cruzar o Canal da Mancha e avançar diretamente para o coração do Reich. Essa operação estava a ser planeada desde 1943. O seu nome era Overlord. Normandia, o maior desembarque da história. Em 6 de junho de 1944, o dia D, 156 mil soldados americanos, britânicos, canadianos e de outras nações aliadas cruzaram o Canal da Mancha e desembarcaram nas praias da Normandia, no norte de França. Era a maior operação anfíbia da história. Era também, até aquele momento, o segredo mais bem guardado da guerra. Os alemães sabiam que um desembarque estava a vir. Toda a questão era onde. E os aliados, num dos maiores esforços de decepção estratégica de toda a guerra, a Operação Bodyguard, fizeram tudo o que podiam para convencer os alemães de que o golpe viria não na Normandia, mas no Pas de Calais, o ponto mais estreito do canal, o local mais óbvio e mais bem defendido. Criaram um exército fictício, o primeiro grupo de exércitos do Six-Sequoia, nominalmente sob o comando de George Patton, o general americano que os alemães mais respeitavam e temiam, com rádios que transmitiam mensagens falsas, instalações fictícias visíveis do ar e agentes duplos que alimentavam a inteligência alemã com desinformação cuidadosamente construída. O plano funcionou além de qualquer esperança razoável. Mesmo depois do desembarque na Normandia, Hitler e o alto comando alemão estavam convictos durante semanas de que era uma diversão, que o verdadeiro ataque ainda estava a vir no Pas de Calais, e recusaram-se a comprometer as reservas blindadas disponíveis para esmagar a cabeça de praia antes que se consolidasse. Mas naquela manhã de 6 de junho, para os homens que saíram das rampas das embarcações de desembarque nas praias da Normandia, a decepção estratégica era uma abstração distante. O que estava imediatamente presente era o fogo alemão, especialmente em Omaha Beach. Omaha era o mais difícil dos 5 sectores de desembarque americano, uma praia dominada por falésias, defendida por uma divisão alemã de infantaria particularmente competente que, por acaso, estava em exercícios de treino na área naquela manhã. As embarcações de desembarque americanas sofreram o fogo concentrado dos bunkers alemães enquanto tentavam chegar à praia. Muitas embarcações foram atingidas e afundadas antes de chegarem à costa. Muitos soldados, sobrecarregados com equipamento, afogaram-se nas águas frias do canal quando as rampas se baixaram em profundidade excessiva. Os que chegaram à praia encontraram-se debaixo de fogo cruzado, sem cobertura, num espaço de algumas dezenas de metros entre a água e os obstáculos de praia. Nas primeiras horas, a situação em Omaha pareceu catastrófica. Cerca de 2.000 americanos morreram apenas naquele sector naquele dia. Houve momentos em que os comandantes no mar consideraram abandonar o desembarque em Omaha e redirigir as reservas para outros sectores. O que salvou Omaha foi algo que não estava em nenhum plano. A iniciativa individual de sargentos e tenentes que, com os oficiais superiores mortos ou paralisados, tomaram conta de pequenos grupos de homens e encontraram caminhos pelas falésias, flanqueando as posições alemãs, abrindo brechas uma a uma. O nome do general não salvou Omaha. Foram os nomes que ninguém conhece, os sargentos e cabos e soldados raso que decidiram avançar quando tudo dizia para ficar.
Ao cair da noite de 6 de junho, todos os 5 setores de desembarque estavam em mãos aliadas. A cabeça de praia estava estabelecida. Nos dias e semanas seguintes, mais de 1 milhão de soldados aliados desembarcaram em França. A libertação da Europa Ocidental havia começado. A libertação da Normandia a Paris. As semanas seguintes ao dia D foram uma luta brutal nos hedgerows da Normandia. Os bocages, as densas sebes que dividiam os campos agrícolas normandos e que, tal como as ruínas urbanas de Stalingrado, anulavam a vantagem dos blindados e transformavam cada campo numa posição defensiva. Os alemães, mesmo em recuo, combatiam com uma disciplina e determinação que custou aos aliados perdas muito mais pesadas do que os planos optimistas haviam antecipado. Em julho de 1944, a Operação Cobra, um bombardeamento de saturação seguido de ruptura blindada, finalmente quebrou a linha alemã. As divisões americanas, incluindo o Terceiro Exército de Patton, avançaram a uma velocidade que recordava o próprio Blitzkrieg. A Bolsa de Falaise, em agosto de 1944, destruiu 2 exércitos alemães, dezenas de milhares de mortos, 50 mil prisioneiros, equipamento perdido numa escala que a Alemanha não poderia repor. Em 25 de agosto de 1944, Paris foi libertada. A cena da entrada das forças aliadas nos Champs-Élysées, com multidões que a ocupação alemã havia silenciado durante 4 anos explodindo em lágrimas e júbilo, foi transmitida por fotógrafos e jornalistas que acompanharam o avanço. São imagens que ficaram: mulheres chorando, soldados cobertos de flores, a Torre Eiffel ao fundo com a bandeira tricolor novamente no mastro. Mas a guerra não tinha acabado. A Alemanha havia perdido França, havia perdido África, havia perdido Stalingrado, mas ainda combatia com uma ferocidade que assombrava os seus adversários. Em dezembro de 1944, numa última aposta desesperada, Hitler lançou uma ofensiva surpresa pelas Ardenas, o mesmo terreno por onde havia atacado em 1940, tentando chegar ao porto de Antuérpia e cortar o abastecimento das forças aliadas. A Batalha das Ardenas, que os americanos chamam de Battle of the Bulge, apanhou completamente de surpresa os aliados e criou uma crise que durante vários dias pareceu ameaçar catastroficamente a linha aliada. A resistência da cidade de Bastogne, defendida pela 101ª Divisão Aerotransportada Americana, completamente cercada, sem suprimentos adequados, no meio de um dos piores invernos europeus do século, cujo comandante respondeu à exigência alemã de rendição com uma única palavra: nuts. E a chegada do Terceiro Exército de Patton, em marcha forçada pelo flanco sul, desfizeram a última grande ofensiva alemã do Ocidente. Em fevereiro de 1945, as forças aliadas cruzaram o Reno. Na frente oriental, o exército soviético havia lançado a ofensiva Vístula-Oder em janeiro, avançando 500 quilômetros em 2 semanas, cruzando a Polônia e chegando ao rio Oder, a apenas 80 quilômetros de Berlim. A Alemanha estava a ser espremida de ambos os lados. O bunker, os últimos dias de Hitler. No início de 1945, Adolf Hitler era uma sombra do homem que havia prometido um Reich de 1000 anos. As fotografias e filmagens dos últimos meses mostram alguém envelhecido décadas em poucos anos. A mão esquerda com tremor constante, que hoje os médicos retrospectivamente atribuem à doença de Parkinson avançada, a postura curvada, o rosto sem cor,
Os olhos que haviam hipnotizado multidões agora frequentemente turvos e distantes. Vivia no Führerbunker, um complexo subterrâneo de betão armado a 18 metros de profundidade, sob os jardins da chancelaria do Reich em Berlim, rodeado de assessores que tinham medo de lhe dizer a verdade sobre o estado real da guerra. Aqueles que tentavam eram despedidos, humilhados ou pior. Hitler, até ao fim, recusou-se a aceitar que a guerra estava perdida. Movia divisões que já não existiam no mapa. Ordenava contra-ataques com exércitos desintegrados. Culpava os generais, culpava o povo alemão, que num discurso que revelava a natureza total do seu narcisismo, disse que merecia o destino que lhe estava reservado por ter falhado a prová-lo digno de sobreviver. Um povo que não era forte o suficiente para vencer não merecia sobreviver. Em 20 de abril de 1945, o seu 56º aniversário, Berlim estava já a ser bombardeada pela artilharia soviética. As ruas da cidade eram defendidas por velhos da Volkssturm, a milícia popular recrutada no desespero final, e por adolescentes das juventudes hitlerianas, crianças de 15 e 16 anos que empunhavam Panzerfaust contra os tanques soviéticos. Em 25 de abril, os exércitos soviéticos completaram o cerco de Berlim. Em 28 de abril, as últimas notícias que chegaram ao bunker incluíam o destino de Mussolini, capturado por partisanos italianos 2 dias antes ao tentar fugir para a Suíça, disfarçado de soldado alemão, fuzilado e pendurado pelos pés numa bomba de gasolina em Milão para que as multidões o insultassem e cuspissem nele. Hitler disse a quem estava presente que recusava essa morte. Recusava ser exibido como um troféu. Em 29 de abril de 1945, Hitler ditou o seu testamento político, culpando os judeus, culpando os generais, reafirmando as suas convicções até ao fim sem um momento de dúvida ou arrependimento, e casou-se com Eva Braun, a sua companheira de longa data, numa cerimônia breve no bunker. Em 30 de abril de 1945, às 15h30, Adolf Hitler e Eva Braun retiraram-se para o seu quarto privado no bunker. Eva tomou cianeto. Hitler disparou-se na têmpora com a sua pistola Walter PPK. Os corpos foram levados para os jardins da chancelaria acima, embebidos em gasolina e incendiados, como Hitler havia ordenado, para que não restasse nada que pudesse ser capturado e exposto, como o corpo de Mussolini havia sido. O homem que havia prometido um Reich de 1000 anos vivera 12. A rendição, o fim na Europa. Berlim resistiu por mais uma semana após a morte de Hitler. A batalha pelas ruas e edifícios da capital do Reich, incluindo o combate brutal pelo Reichstag, cujas escadarias e corredores foram palco de alguns dos últimos combates mano a mano da guerra europeia, custou mais de 80.000 vidas soviéticas apenas nas últimas semanas do assalto à cidade. Em 2 de maio de 1945, a guarnição de Berlim rendeu-se ao general soviético Vassili Chuikov, o mesmo que havia defendido Stalingrado 2 anos e meio antes. Em 7 de maio de 1945, no quartel-general do general Eisenhower, em Reims, França, o general Alfred Jodl assinou a rendição incondicional de todas as forças armadas alemãs, com efeito a partir das 23h01 do dia 8 de maio. O 8 de maio de 1945 ficou conhecido como o Dia da Vitória na Europa, o VI Day. Em Moscovo, a notícia chegou durante a madrugada. As ruas encheram-se de soviéticos que choravam, se abraçavam, disparavam armas para o ar,
um povo que havia perdido mais de qualquer outro na guerra, a celebrar o seu fim. Nos 27 milhões de mortos soviéticos estavam avós e pais e filhos e irmãos de praticamente toda a gente que estava naquelas ruas. Em Londres, Churchill apareceu numa varanda em Whitehall e disse à multidão que cantava nas ruas abaixo: "Esta é a vossa vitória." A multidão respondeu: "Não, é a vossa vitória." Em cidades por toda a Europa libertada, as pessoas saíam à rua para ver pela primeira vez em anos o fim do toque de recolher, para arrancar os apagadores das janelas, para acender luzes que a guerra havia obrigado a esconder durante anos. Mas a guerra não tinha acabado. No Pacífico, o Japão combatia ainda com uma determinação que tornava insuportável de contemplar o custo de uma invasão do arquipélago japonês. Os planejadores militares americanos estimavam que uma invasão das ilhas principais japonesas custaria entre 250 mil e 1 milhão de baixas americanas, e vários milhões de baixas japonesas, incluindo civis que os militares haviam treinado para resistir com bambu afiado e granadas improvisadas. Havia outra opção: Hiroshima, o dia em que o mundo mudou de era. O projeto Manhattan havia começado em 1942, numa escala de segredo e ambição que não tinha precedente na história da ciência. A ideia de que a fissão nuclear poderia ser usada para criar uma arma de destruição sem paralelo havia chegado ao presidente Roosevelt através de uma carta assinada por Albert Einstein em agosto de 1939. Ironicamente, escrita no mesmo mês em que o pacto Molotov-Ribbentrop estava a ser assinado em Moscovo. Einstein, judeu-alemão exilado que havia fugido do nazismo, alertava que os físicos alemães estavam a trabalhar na mesma direção e que os Estados Unidos precisavam agir primeiro. Roosevelt agiu. O que se seguiu foi o maior esforço científico e industrial de toda a história humana até aquele momento. Mais de 130 mil pessoas trabalharam no projeto Manhattan em instalações espalhadas por todo o território americano. Em Los Alamos, no Novo México, onde os melhores físicos do mundo, muitos deles refugiados europeus que haviam fugido do nazismo e do fascismo, trabalhavam sob a direção do brilhante e atormentado J. Robert Oppenheimer. Em Oak Ridge, no Tennessee, onde imensas instalações de enriquecimento de urânio funcionavam 24 horas por dia. Em Hanford, no estado de Washington, onde reatores nucleares produziam plutônio. O custo total foi de 2 bilhões de dólares, equivalente a mais de 30 bilhões em valores atuais. O Congresso americano financiou o projeto sem saber exatamente para o que o dinheiro estava a ser usado. Em 16 de julho de 1945, no deserto do Novo México, o primeiro dispositivo nuclear da história foi detonado num teste chamado Trinity. A explosão produziu uma bola de fogo que se elevou a 12 quilômetros de altitude e um clarão visível a 300 quilômetros de distância. Oppenheimer, observando a explosão, recordou uma linha do texto hindu Bhagavad Gita: "Agora tornei-me a morte, o destruidor de mundos." O presidente Harry Truman, que havia assumido a presidência após a morte de Roosevelt em abril de 1945 e só então soubera da existência do projeto, enfrentou uma das decisões mais pesadas que qualquer líder político alguma vez teve de tomar. As opções eram poucas e todas terríveis. Uma invasão do Japão custaria centenas de milhares de vidas americanas e potencialmente milhões de japonesas.
Um bloqueio naval prolongado e o bombardeamento convencional já estavam a causar destruição enorme. Os bombardeamentos incendiários de Tóquio em março de 1945 haviam matado mais de 80.000 pessoas numa única noite, mais do que morreriam imediatamente em Hiroshima, mas o Japão não dava sinais de rendição. Os militaristas japoneses que controlavam o governo estavam dispostos a sacrificar a nação inteira antes de aceitar o que chamavam de a vergonha da derrota. Truman decidiu usar a bomba. Em 6 de agosto de 1945, às 8h15 da manhã, o bombardeiro americano Enola Gay largou sobre a cidade de Hiroshima uma bomba de urânio com o nome Little Boy. A detonação ocorreu a 600 metros de altitude, diretamente sobre o centro da cidade. Em menos de um segundo, o centro de Hiroshima foi transformado em plasma, a uma temperatura de 3.000 a 4.000 graus centígrados. Num raio de 2 quilômetros do epicentro, tudo foi destruído imediatamente. Os edifícios de betão mais próximos foram vaporados. As pessoas que estavam diretamente sob a explosão não deixaram corpos, deixaram sombras, silhuetas gravadas nas paredes e no pavimento pelo calor que as incinerou enquanto bloqueavam brevemente a radiação. A onda de choque que se seguiu demoliu a cidade num raio de 5 quilômetros. A bola de fogo iniciou incêndios em toda a cidade que as equipas de bombeiros, elas próprias vítimas, eram incapazes de combater. Uma nuvem em forma de cogumelo elevou-se a 18 quilômetros de altitude. Entre 70.000 e 80.000 pessoas morreram imediatamente. Nos meses seguintes, a radiação mataria mais dezenas de milhares. O total de mortos em Hiroshima é estimado entre 90.000 e 166.000 pessoas. O Japão não respondeu de imediato. Em 9 de agosto, uma segunda bomba, desta vez de plutônio, chamada Fat Man, foi largada sobre Nagasaki. Nagasaki não era o alvo original, era Kokura. Mas as condições meteorológicas sobre Kokura impediram a observação visual necessária para o lançamento, e o piloto dirigiu-se ao alvo alternativo. 70.000 pessoas morreram imediatamente em Nagasaki. Na mesma semana, a União Soviética declarou guerra ao Japão e invadiu a Manchúria com 1.200.000 soldados. Cumprindo o compromisso feito a Roosevelt na Conferência de Yalta meses antes. O exército japonês na Manchúria, o Kwantung, colosso que havia aterrorizado a China durante anos, colapsou em dias. O Japão estava definitivamente acabado. Em 15 de agosto de 1945, o imperador Hirohito transmitiu uma mensagem de rádio ao povo japonês. A primeira vez na história que a sua voz havia sido ouvida publicamente, anunciando a aceitação dos termos de rendição. A linguagem era tão arcaica e cifrada que muitos japoneses, habituados a décadas de propaganda militar, não compreenderam inicialmente que o imperador estava a dizer era que o Japão havia perdido a guerra. Em 2 de setembro de 1945, a bordo do couraçado americano USS Missouri, na Baía de Tóquio, representantes do governo japonês assinaram um instrumento de rendição formal. O general Douglas MacArthur presidiu a cerimônia. Representantes de todas as nações aliadas estavam presentes. A Segunda Guerra Mundial havia terminado. Tinha durado 6 anos e 1 dia. O mundo após a guerra. O que sobrou. O que ficou depois de 6 anos de guerra global não era apenas destruição física, embora a destruição física fosse de uma escala que o século XXI ainda não conseguiu imaginar completamente. 71 milhões de mortos.
O número exato continua a ser debatido pelos historiadores, porque em muitas regiões os registros foram destruídos, as populações dispersadas e o caos do conflito apagou qualquer possibilidade de contagem precisa. Mas os contornos gerais são conhecidos. A União Soviética perdeu entre 24 e 27 milhões de pessoas. A China perdeu entre 15 e 20 milhões. A Polônia perdeu 16% da sua população total, a maior percentagem de qualquer nação no conflito. A Alemanha perdeu mais de 7 milhões. O Japão, mais de 3 milhões. Em cada um desses números estava uma vida, uma pessoa com nome, com rosto, com alguém que a amava e que ficou para trás a carregar a ausência. As cidades da Europa Central e Oriental eram, em grande parte, ruínas. Varsóvia havia sido deliberadamente destruída pelos alemães após o fracasso da revolta do gueto em 1943. E, novamente, após a Revolta Geral de 1944, os arqueólogos que hoje trabalham em Varsóvia ainda encontram corpos nas fundações dos edifícios construídos sobre os escombros da guerra. Dresden estava em cinzas. Stalingrado havia sido reconstruída desde o zero. Berlim parecia a superfície da lua. 75 quilômetros quadrados de entulho e edifícios sem paredes, com mais de 400 milhões de metros cúbicos de escombros que os sobreviventes, maioritariamente mulheres, as Trümmerfrauen, as mulheres dos escombros, passaram anos a deslocar a mão. Os julgamentos de Nuremberg, entre novembro de 1945 e outubro de 1946, trouxeram pela primeira vez na história o princípio de que crimes cometidos por líderes de Estado não eram protegidos pela soberania nacional, que havia uma lei acima das leis nacionais que julgava crimes contra a humanidade. 24 altos dirigentes nazis foram julgados. 12 foram condenados à morte. Hermann Göring suicidou-se com cianeto na noite anterior à execução. Os restantes 11 foram enforcados. Nuremberg estabeleceu um precedente que, imperfeito e inconsistentemente aplicado como foi nos decênios seguintes, mudou a forma como a comunidade internacional pensa sobre responsabilidade por atrocidades. O Tribunal Penal Internacional que existe hoje é diretamente filho de Nuremberg. A arquitetura do mundo que emergiu da guerra foi construída sobre a determinação de que aquilo não podia acontecer de novo. As Nações Unidas foram criadas em 1945 para substituir a Liga das Nações, que havia falhado tão completamente. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adoptada em 1948. O Plano Marshall injetou 13 bilhões de dólares na reconstrução da Europa Ocidental, uma decisão que os Estados Unidos tomaram não apenas por generosidade, mas pela consciência de que a pobreza e a humilhação produziam Hitler e que uma Europa próspera e democrática era a melhor garantia contra o regresso do fascismo. A Europa foi dividida. A cortina de ferro, que Churchill descreveu, desceu de Stettin, no Báltico, a Trieste, no Adriático, separando os países libertados pelo Ocidente, que escolheram a democracia de mercado, dos países libertados pela União Soviética, que foram integrados no bloco comunista sem escolha. Aquela divisão duraria 44 anos e definiria toda a segunda metade do século XX. O Estado de Israel foi proclamado em 1948, cumprindo a promessa que muitos sobreviventes do Holocausto haviam feito.
que o que havia acontecido na Europa nunca mais poderia acontecer se o povo judeu tivesse um Estado próprio, um lugar que fosse irrevogavelmente seu. O Holocausto foi a razão mais poderosa, embora não a única, que tornou o apoio internacional à criação de Israel possível naquele momento. A bomba atômica iniciou a era nuclear, e com ela, pela primeira vez na história, a possibilidade concreta de que a humanidade poderia eliminar-se a si própria. A Guerra Fria, que se seguiu entre os Estados Unidos e a União Soviética, foi, em parte, uma corrida armamentista nuclear, que chegou perigosamente perto do colapso durante a crise dos mísseis de Cuba, em 1962. O mundo viveu durante décadas sob a sombra do que os estrategas chamavam de MAD, Mutually Assured Destruction, a destruição mútua assegurada. Se alguém disparasse, todos morreriam. Era um equilíbrio de terror que, paradoxalmente, manteve a paz entre as superpotências durante décadas. O eco que não para a Segunda Guerra Mundial não é história no sentido de algo que aconteceu e ficou para trás. É a fundação sobre a qual o mundo contemporâneo foi construído. As fronteiras da Europa atual foram desenhadas pelas suas consequências. A União Europeia, o projeto de integração que tornou impensável a guerra entre França e Alemanha, nações que haviam combatido 3 guerras em 70 anos, nasceu diretamente do trauma do conflito, da convicção de homens como Jean Monnet e Robert Schuman de que a única forma de acabar com as guerras europeias era tornar as economias europeias tão interdependentes que a guerra se tornasse economicamente suicida para todos. O direito internacional humanitário, a proibição de armas químicas, as convenções sobre tratamento de prisioneiros de guerra, os princípios de soberania e não intervenção, tudo isso foi profundamente reformulado pelo que a guerra revelou sobre o que os Estados são capazes de fazer quando não há restrições. E o Holocausto mudou para sempre a forma como a humanidade pensa sobre o ódio organizado. A palavra genocídio, criada pelo jurista polaco Raphael Lemkin em 1944, especificamente para descrever o que estava a acontecer aos judeus europeus, entrou na linguagem e no direito internacional. A frase "nunca mais" tornou-se um princípio moral, que, embora tenha sido violado em Camboja, no Ruanda, em Srebrenica e em outros lugares, continua a ser invocado como padrão pelo qual as ações dos Estados são julgadas. Há algo sobre a Segunda Guerra Mundial que a distingue de outros conflitos históricos, por mais mortíferos que fossem. Foi o primeiro conflito em que a documentação fotográfica, cinematográfica, burocrática foi suficientemente vasta para que o mundo não pudesse dizer que não sabia. Os alemães, com sua eficiência burocrática característica, documentaram o Holocausto eles próprios. Os arquivos, os relatórios, as fotografias, os registros dos comboios. Os fotógrafos que acompanharam as forças aliadas na libertação dos campos, Dachau, Bergen-Belsen, Buchenwald, registraram o que encontraram com uma insistência deliberada, porque sabiam que um dia alguém tentaria negar que aquilo havia acontecido. Tinham razão, e por isso as imagens existem. Os documentos existem. Os testemunhos dos sobreviventes, que durante décadas foram sistematicamente recolhidos por instituições como o Yad Vashem em Jerusalém e a Fundação Shoah, criada por Steven Spielberg, existem. São o antídoto contra o esquecimento.
São a razão pela qual, 80 anos depois, a história da Segunda Guerra Mundial continua a ser narrada, estudada, debatida, ensinada, porque o esquecimento não é neutralidade. O esquecimento é cumplicidade. 71 milhões de pessoas morreram para que o mundo aprendesse que a democracia não é garantida, que as instituições não se protegem a si próprias, que o ódio demagogo tem um preço que toda a humanidade acaba por pagar, que a indiferença perante a perseguição do próximo é a primeira etapa de um caminho que pode levar a lugares que a mente humana preferia nunca ter que imaginar. E que há sempre uma escolha, que em cada momento da escalada que levou à guerra, havia uma escolha que podia ter sido feita de forma diferente, que os homens que fecharam os olhos em Versalhes escolheram, que os que aplaudiram Hitler em Nuremberg escolheram, que os que cruzaram a Mancha em junho de 1944 para morrer em praias que não conheciam também escolheram. A história não é apenas o que aconteceu, é também um espelho, e o que esse espelho nos mostra, 80 anos depois do fim da maior guerra que a humanidade alguma vez travou, é que as condições que a tornaram possível, o ressentimento econômico explorado pela demagogia, a desumanização sistemática do outro, a erosão gradual das instituições democráticas, a indiferença das democracias perante ameaças que preferem não ver, não são peculiaridades de um outro tempo e de um outro lugar. São fragilidades permanentes da condição humana. E recordá-las com toda a sua brutalidade e com todo o seu peso é a única forma honesta de prestar homenagem aos que as viveram.